Meu nome é Geraldo Ventura. Nós vamos ver nessa videoaula, aula número 3, aplicação do Teorema de Tales, é uma aplicação prática. Vou mostrar para vocês aí o uso do pantógrafo. Então, isso foi tirado aí do livro da 8ª série, do Edivaldo Bianchini. Aqui você tem um pantógrafo improvisado. São 4 réguas, né, de madeira, né, com alguns parafusos, né. Essa é a aplicação prática do Teorema de Tales. Então aqui você tem uma receita, né, de como construir esse pantógrafo. Então aqui você tem essa régua aqui paralela com essa e essa outra aqui paralela com essa. Então você pode projetar, né, e fazer as transversais. Então você teria as paralelas aqui e aqui você teria as retas transversais. Aqui você tem a ponta seca e aqui a ponta do grafite, onde é que reproduz o desenho. Vou mostrar isso para vocês aí com um filminho. Nós vimos na aula passada que, em geral, o aluno sempre pergunta: professor, onde é que eu vou usar isso? Aí tinha esse tipo de exercício, sendo A paralela com a reta B paralela com a reta C, calcula o valor de x. Nós fizemos isso na aula passada. Você tem as retas paralelas e as transversais. Esses segmentos aqui, eles formam uma proporção. 4 está para 6, assim como 6 está para x. Sempre em linha reta, descendo de cima para baixo. 4 está para 6 e o 6 está para x. Aí se arma a proporção. Lá da sexta série, o produto dos meios igual ao produto dos extremos. 4 vezes x é 4x e 6 vezes 6 igual a 36. Então, 4x igual a 36. X era 36 dividido por 4, que era igual a 9. Então, isso é o que vem nos livros, né? E o aluno fica perguntando: professor, é só isso, né? Então, existe uma aplicação prática. Eu sempre também trabalho com meus alunos, né? Aquilo que é baseado, por exemplo, na imagem lá do Brad Pitt, né, e Morgan Freeman. Você tem um filme chamado Seven. Então tem uma cena desse filme onde eles pegam um cadáver e aí ao lado do cadáver eles colocam lá uma nota, uma moeda e tiram uma fotografia do cadáver. Para que isso? Porque sabendo o tamanho da nota, sabendo o tamanho da moeda, eles ficam sabendo o tamanho do corpo da pessoa, a altura, o tamanho do olho e por aí vai. Em geral a polícia sempre usa isso, você sempre vê isso em filme. Então eu peço meus alunos, é claro que aqui eu fiz fora da escala, né, eu fiz uma montagem. Eu peço um aluno, tiro uma fotografia dele, né, e coloco do lado, no quadro, uma nota colada lá. Uma nota de R$ 2, ela tem a altura de 6,5 centímetros e 14 centímetros de comprimento. E aí eu tiro uma fotografia, coloco na impressora e distribuo para os alunos, para eles calcularem a altura da pessoa. Aí eles colocam aqui, faz um risco, né, na altura da pessoa e faz uma proporção, porque o Teorema de Tales não é nada mais, nada menos do que proporção, que você aprende na sexta série. Então a altura da pessoa na vida real está para a medida que ele vai calcular aqui no desenho, que é essa de vermelho, né? Assim como a altura da nota, que é 6,5 na vida real, né, está para a altura aqui no desenho que ele vai medir, né? E sempre faço isso. Aí ele vem com a régua, no caso aqui eu efetuei a medida, deu 17,3 centímetros, né? E depois eu coloquei a régua ao lado da nota, deu 0,6 centímetros. E aí a escala tem que estar tudo em centímetros, não pode ser em metros, centímetros, você tem que estar tudo na mesma escala, na mesma unidade de medida. Então a altura está para 17,3, assim como 6,5 está para 0,6. Produto dos meios igual ao produto dos extremos, você multiplica e divide. Você vai encontrar 187,4 centímetros. Transforma para metro, dá 1,87 metros. É claro que isso aqui eu já falei, isso aqui não é real, eu fiz uma montagem. Mas pode fazer isso que vai dar certo. E agora eu vou mostrar para vocês um filminho aí que eu fiz, né, com o uso do pantógrafo. Em geral eu sempre mostro isso para aluno de 8ª série, ou seja, 9º ano, né? Ok? Então daqui a pouco eu mostro para vocês o vídeo que eu fiz, que eu vou juntar com essa parte aí. Bom, meu nome é Geraldo Ventura. Eu vou mostrar nessa videoaula aí para vocês uma aplicação prática do Teorema de Tales, né? Isso aqui é o que a gente chama de pantógrafo. Isso era usado muito antigamente, né? Bem antigamente, para fazer mapas. Então ele vem com o manual, ele chama pantógrafo. E isso é a aplicação do Teorema de Tales, exatamente o Teorema de Tales, onde você tem as paralelas, né? Essa régua paralela com essa régua paralela com essa.
Então aqui nós já temos o instrumento real. E aqui você tem vários furos. Esses furos permitem você ampliar o desenho 2 vezes, 4 vezes. E você pode reduzir também o desenho. Então na minha época era usado para fazer mapas. O professor de geografia pediu um mapa e ele queria esse mapa na escala. É claro que hoje tem computadores, né? Você faz isso aí num passo de mágica. Né? Na minha época, na época da vovó, isso era diferente. A gente usava esse instrumento aqui. Correto? Então ele vem com esse objeto aqui, que chama morsa, que você pode fixar no canto da mesa. Né? E aí você introduz essa parte aqui, que está com o valor A, ou na morsa, ou nesse fixador aqui, que eu fixei com a fita crepe numa mesa. E ajeitei os papéis. Né? Então eu vou mostrar para vocês como é que se ampliava um desenho. Né? Então você deve fixar essa parte aqui, que é a parte A. E agora você tem a ponta seca, que é isso daqui. Vou mostrar para vocês, essa ponta aqui, ó, é a ponta seca. E aqui é a ponta do grafite. Né? É onde eu seguro, transcrever o desenho. Como funciona? Então você deve colocar a ponta seca sobre o desenho, né? Segurar com a outra mão o grafite, né? Do jeito que você pega no seu mouse, e vai percorrendo o desenho gradativamente, sempre olhando para a ponta seca, sempre olhando aqui. E aí você vai acompanhando a trajetória do desenho. E aí você vai percorrendo o desenho ao longo lá no percurso dele. Esse é o mapa do estado de Minas Gerais. Eu desenhei isso aqui à mão livre, né? E estou apenas ilustrando aqui para fazer essa ampliação, no caso 2 vezes, aumentando ele 2 vezes. Então sempre olhando nessa direção. Isso é igual dirigir. Você segura o volante e olha para a estrada. Então isso aqui é como se fosse a estrada. E aí você tem aqui o mapa do estado de Minas Gerais. Estamos localizados mais ou menos em BH, aliás, Belo Horizonte, né? Contagem, Grande BH. Então aí você tem a aplicação do Teorema de Tales. O aluno sempre pergunta: o que eu faço com isso, professor? Para que serve esse teorema? Com isso aí você tem uma aplicação prática, né? Que é esse instrumento aí. É lógico que você tiver no 3º ano, 2º grau, seu professor de matemática lá, né? Obviamente ele tem muito know-how, ele vai passar de informática e ele vai te mostrar isso aqui na informática, como isso aqui passou para dentro do computador. Até a próxima, um abraço.